Fala galera, seja bem-vindo à nossa aula de volta. Hoje a gente vai falar vai continuar falando sobre refração. Lembra que na última aula a gente começou a falar sobre refração, falou de arco-íris, falou de fibra ótica, falou de miragem, né? E hoje a gente vai começar a falar continuando na área de refração, lâminas de faces paralelas, vai falar de prismas, como que funciona quando a luz entra num prisma e vamos falar de lentes, legal? Então vem comigo aí e vamos começar. Lâmina de faces paralelas é a primeira partezinha de hoje. O que é uma lâmina de faces paralelas? Super tranquilo, super fácil. Nada mais é do que, por exemplo, um bloco de vidro. Tem um bloco de vidro imerso no ar e vai chegar um raiozinho de luz incidindo nesse bloco de vidro. Como que vai funcionar para esse raiozinho de luz entrar? O que é importante você saber nesse tipo de questão? Olha só, primeira coisa, lembra que isso aqui é chamado de ângulo de incidência, né? E o ângulo de incidência é sempre em relação ao normal, tá? Beleza. Daí o raiozinho vai entrar no bloco de vidro, como vem de um meio menos refringente para um meio mais refringente, ele vai se aproximar do normal, né? Lembra da dica? É o memashima, né? É a palavrinha em japonês lá, memashima, se aproxima da normal. Beleza. Para calcular esse R aqui, o que você faria? Calcular esse R, você usaria a lei de Snell, que é NA seno de I igual a NB seno de R. Até aí, nada demais, nada novo. Só que agora esse raiozinho de luz vai incidir na próxima face, que é vidro-ar, ou seja, nessa segunda incidência aqui, o índice de refração do meio A é maior que o índice de refração do meio B. E daí pode acontecer duas coisas quando esse raiozinho incidir na segunda face. Pode acontecer refração, né? Se ele incidir com um ângulo menor que o ângulo limite, lembra do ângulo limite? E pode acontecer reflexão total se ele incidir com um ângulo maior que o ângulo limite. Então, fica ligado nisso aqui. Beleza, vamos supor que ele incidiu com um ângulo menor que o ângulo limite. Pessoal, como que eu sei se ele incide com um ângulo menor que o ângulo maior? Primeira coisa, esse ângulo aqui, ângulo de incidência 2, vamos colocar na segunda face, você sabe quanto que vale? Esse ângulo de incidência 2, matematicamente falando, é fácil enxergar que é igual a esse R aqui, né? Esse R vai ser igual a esse ângulo de incidência 2 aqui, que tem duas paralelas e vai ser oposto, né? Aquilo que você aprende lá na matemática, fechou? Beleza. E daí é só comparar esse ângulo com o ângulo limite. Calcular o ângulo limite a gente já aprendeu, que é seno de L igual a N do menor sobre N do maior. Você calcularia o seno de L numa questão dessa de lâmina de faces paralelas e compararia, veria se ia acontecer reflexão total ou refração. Fechou? Se acontecer refração, para calcular esse ângulozinho aqui, que é o ângulo de refração 2, a gente pode chamar, usa lá a formulinha de Snell de novo. Nada demais, galera. É só duas refrações. Beleza? Só que tem um detalhe, uma coisinha a mais, Se esse raiozinho passasse direto, se ele não sofresse desvio, ele viria por aqui, não? Isso quer dizer que eu consigo calcular esse desvio total aqui que o raio sofreu. E esse desvio total que o raio sofreu nessa lâmina de faces paralelas, eu vou calcular por isso aqui, Desvio é igual à espessura da lâmina. Então, a primeira coisa, esse espessura, tá? Medido no SI, medido em metros, beleza? Seno de I menos R sobre cosseno de R, fechou? Seno do ângulo de incidência menos o ângulo de refração sobre cosseno do ângulo de refração. Então, isso aqui é uma coisinha assim, nunca caiu no Enem, mas eu tô passando para você porque sempre tem a possibilidade, beleza? Então fica aí a dica para você. Lâmina de faces paralelas, super tranquilo. Vou deixar um exercíciozinho lá para você resolver para praticar isso aí, tá? Beleza. Próxima coisa é prismas. Então eu tenho um prismazinho aqui para quem já viu aquele disco, disco não, né? Nossa, que velho agora, hein? Aquele CDzinho, Dark Side of the Moon, que vem a luz branca, passa por um prisma e sai o arco-íris. É assim que vai funcionar aqui, Vem comigo. Então, vem um raiozinho de luz incidente. Opa, isso aqui tá meio
focado, né? Vem um raiozinho de luz incidente, desenha normal para mim, esse aqui vai ser chamado meu ângulo de incidência, beleza? Esse ângulo A aqui, ele é um ângulo muito importante, que é o ângulo de refringência. Refringência do meu prisma. Galera, nada demais, tá? Esse é o ângulo de abertura do prisma. Abertura. Então, se a questão te falar que o prisma é um prisma equilátero, esse A vale quanto? Vale 60 graus, né? Para ser equilátero tem que ter todos os lados iguais. E lembre-se que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, beleza? Então esse A, ele é chamado ângulo de refringência ou ângulo de abertura. Beleza. Daí vem esse raiozinho de luz, entra no prisma. Se vem de um meio menos para o meio mais, é o Memashima, ele vai se aproximar da normal. Daí você calcularia esse R1 aqui pela lei de Snell, né? N1 seno de I igual a N2 vezes seno de R. Ou NA e NB. Pode ser também o que a gente mais está utilizando, né? NA, NB. Então, fechou. Então, para calcular, nada demais, galera. É só usar a lei de Snell. Não tem fórmula nova. Se você não quiser usar a fórmula nova que eu vou colocar aqui para você, não tem problema nenhum. Só pela lei de Snell e desenhando triângulos, você resolve tudo, tá? Mas ele vai bater na segunda face aqui, não vai? Daí desenha normal. Tem um segundo ângulo de incidência aqui. E nesse caso, ele vai se afastar da minha normal, porque vem de um meio mais refringente para um meio menos refringente. Daí é o que a gente chama de mamefaste, né? Se afasta da normal. Para você desculpa, para você calcular esse R2 aqui, esse R1, é só puro triângulo, é só você desenhar, tá? E para você calcular esse 2, é só usar a lei de Snell de novo. A questão com certeza vai te dar o N do prisma, sei lá, raiz de 3, e daí você resolve tudo. Nada demais. A coisa nova em prisma que você tem que lembrar é só uma. Olha só. Se esse raio passasse direitinho aqui, sem sofrer desvio, ele viria por aqui, né? Beleza. Então ele sofre um desvio aqui, que a gente chama de D1. E esse desvio nada mais é o seguinte, ó. O ângulo I1 é a soma de D1 mais R1. É ou não é? Esse ângulo aqui, ó, I1, é a soma desses dois aqui. Então, se eu quiser calcular o desvio na primeira face, é só você, se eu passar o R1 para cá, fica I1 menos R1. Aqui. Se eu quiser calcular o desvio, só com um pouquinho de matemática, cara, desenhando certinho, você resolve. Não precisa decorar fórmula nenhuma, tá? Beleza. E se eu quiser calcular o desvio na face 2, ó, se esse raiozinho passasse direto, ele viria por aqui, né? Mas ele não passou, ele desviou para cá. Então, esse ângulo aqui é o ângulo de desvio 2. E se você notar, o I2, ele vai ser D2 mais R2. Ou seja, D2 é I2 menos R2. Então, o cálculo de desvio na segunda face. E se eu juntar essas duas fórmulas, eu vou chegar nisso aqui, ó. Então, essas duas formulinhas aqui para prisma pode te ajudar, tá? Mas, repito, você não precisa decorar. Se você desenhar e usar a lei de Snell, você resolve tudo. Fechou? É só ir com calma lá desenhando que você consegue resolver. Mas, para aqueles que gostam de decorar fórmula, alguma coisa assim, né? Sempre tem um loucão que gosta de decorar fórmula. Tá aqui. Ângulo de abertura, que é meu ângulo A, é R1 mais o R2. R1 e R2 é aqui, ó. Beleza? É o que eu chamei do ângulo de refração 1 e o ângulo que ele incide na segunda face, R1 mais R2. E o desvio total seria I1 mais I2 menos A. Fechou? Então, se a questão te pedir desvio total ou ângulo de abertura, tá aí, só calcular. Galera, por que? Você deve estar se perguntando o seguinte. Por que esse cara aqui eu chamei R2 e não I2, que é ângulo de incidência na segunda face? Tudo tem uma lógica, olha só. Eu chamei de R2 por um motivo. Porque quando eu fosse fazer o desvio 1 aqui, se eu chamasse isso aqui de I2, aqui nessa fórmula ia ficar
R2 menos I2. E aqui, I1 menos R1. Olha só, um ia ficar I1 menos R1 e o outro R2 menos I2. Ia ficar ao contrário, fica muito fácil de você confundir, tá? Então o cara que pensou isso aqui, na verdade não fui eu, tá? Nos livros geralmente tá assim. O cara que pensou isso aqui, ele já pensou em colocar R2 aqui, porque para a fórmula ser igual. Então o desvio 1 é I1 menos R1 e o desvio 2 é I2 menos R2. Então tem o mesmo padrão, I1 R1 e 2 R2. Fechou? Só para não modificar isso aí. Nada demais. Então, questão de prisma também é a mesma coisa. Pessoal, e como que funciona lá para a luz desviar e vir o arco-íris e tudo mais? Então, lembre-se que cada cor, ela sofre um desvio diferente, tá? Existe um índice de refração específico para cada cor. Então, se eu fosse desenhar aqui, luz branca chegando. Chega aqui, daí cada cor vai sofrer um desvio diferente. A cor violeta sofre um desvio, cor vermelha sofre um desvio. Lembra do vermelho, lá vai violeta? Cor azul sofre um desvio. E daí começa a se abrir essas cores aí. Igualzinho no arco-íris. Lembra do arco-íris? Só que ao invés de uma gota de água, vai ser um prisma. Beleza? E é assim que acontece um experimento muito fácil de fazer e muito bonito de se ver também. Tá? Entra a luz branca, a luz do sol e tal, e sai o arco-íris do outro lado desse prisma aí. Para você calcular qualquer coisa, só desenhar e usar a lei de Snell. Se você quiser mais, né, que te ajude, mais ferramentas aí, você pode usar essas duas formas. Mas insisto, não precisa. Se você desenhar, você resolve tudo. Beleza? Então tá aí só uma animaçãozinha do nosso prisma, ele dispersando as cores. Esse fenômeno se chama dispersão. Beleza? Então tá aí, olha que bonito. Fechou. E essa figura ela traz um negócio muito legal. Porque, ó, quem que desvia mais? Só relembrando, eu sei que a gente já viu isso, mas só revisando. Qual cor desvia mais? Isso é super importante pro Enem, tá? Qual cor desvia mais? O violeta desvia mais do que o vermelho. Lembrando que se essa luz não desviasse, ela viria por... não desviasse, ela viria por aqui, né? E daí o vermelho tá vindo aqui, ó. Pá! Isso quer dizer que o violeta que vem por aqui desvia mais do que o vermelho, né? Tem um ângulo de desvio maior. Então, quanto maior a frequência, e isso a gente falou na última aula, quanto maior a frequência, maior o índice de refração para aquela cor, maior vai ser o desvio e menor vai ser a velocidade daquela cor naquele meio. Fechou? Lembra disso aí, que isso aí, meu, é super, ultra, mega importante. Beleza? Então, essa foi a última parte aí de refração. Vamos aplicar a refração agora para lentes. Então, vamos começar a falar de lentes esféricas, que é o tipo de lente que a gente estuda, é o tipo de lente que cai para você, tá? Outro tipo de lente, tipo lente cilíndrica, não cai na tua prova, então a gente não vai ver. Vamos focar em lentes esféricas. Então, primeira coisa, o que é uma lente? Lente é um meio transparente, é um objeto criado pelo ser humano, tal, um meio transparente e homogêneo, limitado por duas curvas ou por uma curva e uma superfície plana. Você já vai ver o desenho de uma lente aí, mas o importante não é nem saber o que é. O importante é o seguinte, a lente funciona através da refração. Isso é o super importante. O que a lente faz? Desvia a luz. Desvia a luz para quê? Para corrigir um defeito de visão que você tem. Beleza? Uma anomalia lá do teu olho. Para corrigir essa anomalia, ele desvia a luz e a gente vai ver agora como que ela faz isso. Beleza? Então, ó, tem dois tipos de lentes aí que você precisa saber. Duas famílias, vamos dizer assim. Tem as lentes de bordas finas e tem as lentes de bordas grossas. Dá uma olhada no nome. Precisa decorar o nome? Não. Olha só. Essa aqui é borda fina, por quê? Porque tem borda fina, né? Aqui a bordinha fina dela. E essa aqui, pessoal, é borda grossa, por quê? Porque tem borda grossa, né? Então, ó, não precisa decorar nome nenhum. O importante é o seguinte. Tá vendo que essa lente aqui, olha para essa superfíciezinha aqui que você vê. Você não vê uma superfície convexa? E essa aqui, não vê outra superfície convexa? Então essa lente, qual que é o nome dela? Biconvexa. Por quê? Porque tem duas superfícies convexas, obviamente. Beleza? E essa aqui, pessoal, ó, essa aqui tem uma superfície plana de um lado e do outro tem uma superfície convexa. Então o nome dela é plano convexa. Ah, pessoal, e essa aqui
É lente lua minguante? Não, cara. Essa aí é lente côncavo, ó, superfície côncava, superfície convexa. Então o nome é côncavo convexo, beleza? Então são 3 tipos de lentes de bordas finas aí. Daqui a pouco eu vou te falar o seguinte, ó. A lente biconvexa serve, por exemplo, para corrigir esse tipo de anomalia da visão. Seja miopia, seja hipermetropia, só espera. Então eu vou localizar essa lente aí no nosso cotidiano, tá? E lente de borda grossa também tá aqui, ó. Olha para um lado, eu vejo côncavo, olha para o outro, vejo côncavo também. Logo o nome dessa lente é bicôncava. E essa aqui? Vejo plano, vejo côncavo, o nome dessa lente é plano côncava. E essa aqui, finalmente, a última. Vejo convexo, vejo côncavo, o nome dessa lente é convexo côncavo, beleza? Essas duas aqui, como tem um nome muito parecido, é muito difícil cair. Cai mais essa ou essa, belezinha? Então, precisa decorar nome ou se é borda fina ou borda grossa? Não, não precisa decorar. Só de olhar o desenho você já reconhece, beleza? O que você precisa saber mesmo sobre essas lentes é que algumas se comportam como lente convergente, outras se comportam como lente divergente. Só o que é uma lente convergente? Convergente é convergir. Elas, depois que o raiozinho de luz passa por ela, ela converge tudo para um certo ponto, beleza? Então lente convergente é aquela que converge os raios de luz para um certo ponto. Então tá aqui, ó, exemplo de uma lente convergente. Já vai se acostumando. Para não ter que desenhar uma lente assim, e raiozinho de luz entrando e convergindo, tal, a gente resume todas as lentes convergentes por esse desenho aqui, ó. Pá. Então, essa setinha é até estranho, né? Porque o nome é convergente, mas tem uma setinha para cima e uma setinha para baixo. Parece que elas divergem, né? Mas é assim que ficou padronizado, é assim que a gente utiliza, tá? Então isso aí é uma lente convergente. O que ela faz? Converge os raios para um certo ponto. Inclusive, esse ponto aqui você já sabe até o nome, né? Lá de espelhos. Foco. Foco da lente. Belezinha? Então tá aí lente convergente. E tem também a lente divergente, que ela vai fazer o quê? Ela vai divergir os raios de luz. Então vem raiozinho de luz e tal, passa pela lente, ela diverge os raios de luz. Belezinha? Note a diferença das lentes. Ó, setinha aqui, setinha aqui. Fechou? Lente convergente, lente divergente. A partir de agora, já se ligue nessa diferença aí. Belezinha? Então, continuemos. O que é importante saber daqueles grupos lá de borda fina e borda grossa? Ó, primeiro, quando o N da lente, o índice de refração da lente, é maior do que o N do meio, as lentes de bordas finas, elas são todas convergentes. Então, se eu te perguntar assim, ó, uma lente biconvexa, biconvexa, daí você lembra dela. Biconvexa é assim, né? Borda fina. No ar, que é no meio que a gente vive, no ar, ela é convergente ou divergente? Convergente. Por quê? O N do ar é o menor que existe, lembra disso? Então o N da lente é maior que o N do ar. Se o N da lente é maior que o N do ar, borda fina, lente biconvexa, ela é convergente. Belezinha? Então cuidado com isso aí. E borda grossa é o quê? Borda grossa vai ser divergente. Borda larga ou borda grossa vai ser divergente no ar. Beleza? Mais importante é o ar. Por quê? Porque é o meio que a gente vive. Então você tem que saber aí que no ar é assim que funciona. Mas, se eu mudar o meio, daí muda tudo. Se o N do meio, por exemplo, colocar uma lente e dependendo do tipo da lente eu vou para a água. Indo para a água, o N do meio fica maior que o N da lente, dependendo da lente. E essa lente vai mudar. Vai ficar o contrário, ó. Borda fina vai ficar divergente e borda grossa vai ficar convergente. Beleza? Então, o que é importante isso aqui? Mais importante é essa partezinha porque é o que acontece no ar. A outra é consequência. Se você souber dessa aqui, você já sabe como funciona. Belezinha? Então tá aí a parte importante. Só que, o que interessa pra gente lentes? Se você pegar uma lupa é uma lente convergente, tá? Quem nunca tentou queimar uma folha ou matar uma formiguinha com a lupa? Tá muito sol, daí vem os raios de sol paralelos, né?
passa pela lupa e converge para um certo ponto. Daí você tenta esquentar aquele ponto. Beleza. Pega uma lupa. Qualquer uma que tem na tua casa aí. Você coloca bem pertinho ela de um objeto, você vai ver que a imagem vai aumentar, né? Essa é a função da lupa, você vê a imagem grande. Beleza. Só que daí, não sei se você já testou isso. Se não testou, teste. Pega a lupa e vai afastando. Quando estiver afastando, vai chegar no momento que você não vai conseguir enxergar nada. Tá tudo meio borrado ali. Daí você afasta mais. Quando você afastou mais, você fala, nossa, a imagem ficou de cabeça para baixo. E às vezes, dependendo da tua distância que você afasta, ela fica maior ou menor. Então a nossa brincadeira agora é o seguinte, assim como a gente fez para espelhos, que a gente desenhou todos os tipos de imagens que aparecem em espelho côncavo e espelho convexo, lembra? Os raios, vem, paralelo, volta pelo foco, lembra disso? Aqui a gente vai desenhar todas as imagens que aparecem em lentes divergentes e lentes convergentes, fechou? Então vem comigo aqui, antes de desenhar, eu preciso saber como que funciona. O raiozinho vem embaixo na lente. O que ele vai fazer? Ele vai para cima, vai para baixo, vai para um lado, vai para o outro. A gente precisa conhecer os raios notáveis. Ó, elementos da lente, raios notáveis, tá? Vamos lá. Desenha uma lente convergente para mim aí. Tudo que fizer aqui, cara, eu sei que tá meio... Pra mim é fácil, né? Tá tudo pronto aqui já. Mas uma vez na vida você vai ter que desenhar separado sozinho para você aprender, tá? Então... prepara aí teu caderno, prepara a canetinha colorida e desenha junto comigo. Primeiro passo é desenhar uma lente convergente, tá? Desenha o eixo principal, lá igual a espelhos, cara. Desenha o eixo principal, desenha a partir de uma certa distância, que você escolhe essa distância, não tem problema não. Desenha o foco. Como lente não tem lado, desenha o foco dos dois lados. A gente só colocou foco linha aqui para diferenciar, tá? Vou até colocar um tracinho aqui. E coloca o seguinte, ó, essa distância aqui tem que ser igual a essa. Quando você for desenhar, você tem que tomar esse cuidado aí, muito cuidado nisso. Essa distância D aqui tem que ser igual a essa distância D. Do outro lado a mesma coisa, beleza? Então, ao dobro da distância do F até o O, que é o nosso vértice no caso, coloca o nosso ponto A. Professor, o que é o ponto A? O ponto A é o ponto antiprincipal, tá? Não tem raio de curvatura aqui. Não tem centro de curvatura igual tem em espelhos. Aqui tem ponto A. Por que, professor, que não tem? Porque não tá curvado aqui minha lente, cara. Por isso que não tem centro de curvatura, saca? Mas tem outro ponto que a gente chama de ponto A, ponto antiprincipal. Faz o mesmo trabalho, para falar bem a verdade para você, mas é chamado de ponto antiprincipal. Os raios notáveis são os mesmos. Você lembra de um, lembra de outro. Então vamos lá, ó. Primeiro raio que você tem que conhecer, desenha aí para mim, tá? Desenha. Se o raio de luz vier paralelo ao eixo principal é esse eixo aqui, né? Eixo principal. E bater na tua lente, ele vai seguir pelo foco. Então, ó. Vai, paralelo, segue pelo foco. Pra você mentalizar isso aí. Vai, paralelo, segue pelo foco. Tá? Esse é o primeiro raiozinho de luz importante aí que você tem que saber. Beleza, pessoal. Entendi. Segundo raiozinho de luz. Se vier pelo foco, reversibilidade, lembra? Vem pelo foco agora. Vem pelo foco, segue paralelo. Vem pelo foco, segue paralelo. Vem pelo foco, segue paralelo, tá? Mentalize isso aí. Beleza. Terceiro raiozinho, posso? Ó, vem pelo vértice. Vértice é esse pontozinho aqui, onde o eixo principal atinge a lente. Se vier pelo vértice, ele vai seguir pelo vértice. Mesmo ângulo. Mesmo ângulo aqui, ele só segue reto. Beleza? Então, ó, 3 raiozinhos até agora. Vem, paralelo, segue pelo foco. Vem pelo foco, segue paralelo. Vem pelo vértice, segue mesmo ângulo, tá? Só passa reto, segue mesmo ângulo, belezinha? Beleza. O quarto raio eu nem utilizo muito, mas deixa eu te falar. Vem pelo ponto antiprincipal, ele volta pelo ponto, melhor, ele segue pelo ponto antiprincipal. Então esses são os 4 raios notáveis que você tem que conhecer. Vem, paralelo, segue pelo foco. Vem pelo foco, segue paralelo. Vem pelo vértice, segue mesmo ângulo.
vem pelo A, segue pelo A. Beleza? Então mentaliza esses 4 raios aí, porque a gente vai usar pra caramba. E começa a desenhar essas imagens que eu vou desenhar aqui, tá? A partir desses 4 raios, eu consigo desenhar todas as imagens que aparecem em lentes convergentes e lentes divergentes. Só uma coisinha para você ficar esperto. Esses raios, eles variam um pouquinho quando for lente divergente. Olha só. Se vier paralelo, segue na direção do foco. É a mesma ideia, mas como é divergente, vai ter que mudar, né? Então, vem paralelo, segue na direção do foco. Beleza? Vem na direção do foco, segue paralelo. Esse é o segundo raio. Terceiro, passou pelo vértice, segue reto. Esse aí é normal, né? Esse aí você já conhece. E o quarto é, vem na direção do A, segue na direção do A. Beleza? Então muda um pouquinho, mas é quase a ideia é a mesma, né? Então com isso a gente consegue desenhar as imagens. Pipo, vamos desenhar? Coloca aí no teu caderno. Primeiro desenho. Se eu colocar uma imagem muito longe da minha lente, então tá depois do ponto A, fechou? Ou antes, dependendo do teu referencial, vamos dizer antes, né? Então tá antes de A. Daí você escolhe 2 daqueles 4 raios, só 2. E desenha lá pra mim. Vem, paralelo, A, segue pelo foco. Primeiro raiozinho foi, né? Lembre-se que quando você for desenhar aí, essa distância D tem que ser igual a essa distância D aqui, beleza? Tá, segundo raiozinho. Vem pelo vértice A, segue mesmo ângulo. Então desenhei no cruzamento dos raios refratados, olha aqui, ó. No cruzamento dos raios refratados é onde vai se formar a minha imagem. Então minha imagem está ali. A minha imagem vai ser uma imagem real. Vai ser uma imagem invertida. Lembre-se que toda imagem invertida é real. Lembre-se lá de espelhos. Toda imagem invertida é real. E uma imagem menor. Pessoal, o que é uma imagem real mesmo? Imagem real é aquela imagem que pode ser projetada no anteparo, tá? Então a imagem que um projetor projeta numa tela é uma imagem real. Beleza? E toda imagem real é invertida. Por isso que falam certo, que a gente enxerga invertido. A imagem é projetada lá na retina de cabeça para baixo. Tá certo isso? Fechou? Porque toda imagem real é invertida. Beleza? Inclusive essa é a imagem de uma máquina fotográfica, que acontece lá dentro da máquina. Beleza? Então na máquina fotográfica tem uma lente convergente. Mas a gente vai falar mais isso aí daqui a pouco. Beleza. Segundo desenho. Se eu colocar o objeto no ponto A, coloquei o objeto no ponto A, desenha pra mim. Vem paralelo A, segue pelo foco. Vem paralelo A, segue pelo foco. Vem pelo vértice, segue mesmo ângulo. Tá aí. Super cegado, super tranquilo. No cruzamento dos raios refratados é onde vai se formar a imagem. Então a minha imagem vai se formar exatamente no ponto A. Se liga nesse ponto aí, galera, porque ó, esse ponto é o único ponto do espelho côncavo em que a imagem é igual. Se eu tenho 1,70 m de altura, a minha imagem, se eu tiver no ponto A do espelho, vai ter 1,70 m de altura. É o único. O resto, ou aumenta ou diminui a tua imagem. Fechou? No ponto A. Ponto A, a imagem é igual. Então, ó, imagem real, imagem invertida e imagem igual. Fechou? Então, o segundo desenho tá aí. Terceiro desenho, vamos lá. Entre o A e o F. Coloca o objeto entre o A e o F. Vem paralelo A. Segue pelo foco. Vem pelo vértice. Segue mesmo ângulo. No cruzamento dos raios refletidos. Galera, desenha isso aí no teu caderno, hein? Beleza. No cruzamento dos raios refletidos vai se formar... refratados, desculpa. Vai se formar a nossa imagem. Então tá ali, ó. Nossa imagem Megazord que vai aparecer ali. Imagem real, imagem invertida e imagem maiorzona. Essa é a imagem que acontece no projetor de slides. Lembrando que o projetor tem que projetar a imagem. Então, a imagem vai ter que ser real. Fechou? Então tá aí. Muito tranquilo, muito fácil. Só aproxima mais aí teu objeto. Coloca entre o foco e o vértice, ó. Entre o foco e o vértice. Vem paralelo, segue pelo foco. Vem pelo vértice, segue mesmo ângulo. Opa! Só os raiozinhos não vão se cruzar?
Não, né? Mas eles estão se abrindo. Se eles estão se abrindo, quer dizer que eles se cruzaram antes e você nem enxergou. Olha só, é só prolongar o raio, ó. Prolonga, 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 prolonga. No cruzamento dos raios refratados, nesse caso prolongados, vai se formar a nossa imagem. Nossa, que imagem mega power, hein? Beleza, essa imagem, ela é uma imagem maior. Ela é uma imagem direita. Direita quer dizer o quê? Não é invertida, tá? E é uma imagem virtual. Lembrando que toda imagem direita é virtual, fechou? Maior, direita e virtual. Então tá aí. E é uma imagem de uma lupa, inclusive. A lupa funciona assim. Quando você coloca uma lente convergente bem pertinho, né? Daí ela aumenta a imagem desse tipo aí. Pessoal, e como que é a construção gráfica de uma lente divergente? Vamos lá, lente divergente. Para lente convergente, tem só uma última aqui. Deixa eu voltar aqui. Tem só uma última para lente convergente que eu vou desenhar aqui para você, ó. Eu mesmo vou desenhar aqui. Dá só uma olhada. Tenho aqui uma lente convergente. Tem lá meu eixo principal. Tem lá meu foco. E tem lá meu ponto A. Tem lá meu foco linha. E tem lá meu ponto A. Então, ó, vou desenhar o objeto em cima do foco agora, galera. Quando você desenha em cima do foco, aparece um negócio massa aqui, ó, um negócio interessante, ó. Vem, paralelo, A, segue pelo foco. Então, vou desenhar seguindo pelo foco aqui. Aí, o mais reto que eu consegui aí, né? Beleza. E o segundo raiozinho que passa pelo vértice, ó, vou desenhar passando pelo vértice. Passa pelo vértice, segue mesmo ângulo. Opa! Tá vendo que esses dois raiozinhos estão paralelos entre si? Quando eu coloco o objeto, galera, presta atenção nisso aqui. Quando eu coloco o objeto em cima do foco, a minha imagem é uma imagem imprópria. É uma imagem, não aparece imagem. Na verdade, sim, é o ponto cego da minha lente convergente. Tem um ponto cego. Esses raios não vão se cruzar, a gente chama que é a imagem imprópria. É o ponto cego, a imagem que se forma no infinito. Eu não consigo ver. Ponto cego da minha lente, beleza? Toda lente convergente aí tem um ponto cego que fica no foco. Se eu colocar o objeto no foco, não vai se formar a imagem. Belezinha? Então, cuidado com isso aí. É olho Godofredo nesse carinha aqui. Beleza? Tá aí. E, finalmente, para lente divergente, ó, vem paralelo, segue na direção do foco e se vier pelo vértice, passa reto. Opa, estão se abrindo, né? Estão se abrindo, quer dizer que se cruzaram antes. Ó, se cruzaram aqui. A imagem vai ser o quê? Virtual, direita e menor. Virtual, direita e menor, lembra lá de espelho convexo? É me divirto, né? Para ficar mais fácil para você, ó. Lente divergente, independente da distância que o objeto está da lente. É sempre me divirto. Menor, direita e virtual. Beleza? Então, ó, nessa aulinha a gente fica por aqui. Treina, pratica esses desenhos aí, galera. Pratica esses desenhos aí. Beleza? Na próxima aula a gente vai aprender a calcular esse tamanho da imagem, a distância da imagem até a lente, se é real, se é invertida, vai usar a matemática, tá? Por hoje, por agora, é só questão de desenho mesmo. Na próxima aula a gente continua. Valeu? Resolve os exercícios e até a próxima aula. Tchau, tchau.